O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Bom dia, meus preciosos irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 11. Escritura gloriosa que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã. Veja, imagino a luta que o apóstolo Paulo teve com a igreja de Coríntios, com essas atitudes de irmãos. É por isso que o subtítulo dessa escritura é: o espírito mundano causa dissensões na igreja. Não tem pior, não há um pior espírito para tentar abafar e denigrir o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, senão este espírito que diz assim: eu sou o tal, eu sou esse, eu sou aquele. Ou dizendo, aquele é o fulano de tal, aquele é um bom pastor, aquele é um bom ministro, aquela igreja que é a verdadeira. Veja bem, o apóstolo Paulo combateu esse espírito fortemente, dizendo, quem é Paulo, quem é Apolos? Não é assim? E, meu irmão, minha irmã, eu acredito que o apóstolo Pedro combateu esse espírito, o apóstolo Paulo, esses homens levantados por Deus, o ministério deles, o evangelho que eles pregavam, nunca foi para atrair as pessoas sobre si, para si, e sim todos para Cristo. E como exemplo nós temos também o nosso irmão Brano, nosso profeta. Todas as mensagens que o irmão Brana pregou, nenhuma delas você vê ele estimulando o povo para vir após si, crer em si, crer, chamar a atenção do povo para si. Nunca vi uma mensagem que o nosso profeta pregou. Todas elas que ele pregou foi chamando as pessoas para Cristo. E isso o classifica como um verdadeiro homem de Deus, levantado por Deus, como foi o apóstolo Paulo, como foi o apóstolo Pedro e todos os demais profetas, pastores, apóstolos. Todos eles pregaram o evangelho atraindo as pessoas para Cristo, ou seja, para a palavra de Deus. Não é, meu irmão, minha irmã? Nós temos isso no nosso profeta. Todas as mensagens foi para atrair o povo para Cristo. E como exemplo na mensagem A Perfeição, veja o que ele diz com suas próprias palavras. É algo tremendo isso,
fez com que a minha alma rejubilasse de ouvir essas palavras do nosso profeta. Ouça isso com atenção. E como amo a palavra é a verdade. E gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles e terei de prestar contas. Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque é a palavra e Deus é responsável por sua palavra. Nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante, construindo em torno de personalidades. Oh, isso é uma vergonha. E descobrimos ao irmos à igreja, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. Se ele é um pouquinho emotivo ou sacode a cabeça ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isto criou tanta confusão. Mas, ó, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que deveríamos estar na palavra, é hoje. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância tendo uma revelaçãozinha peculiar e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. Oh, meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Isso faz as nossas almas rejubilar, não faz? Que posicionamento, que estrutura espiritual, convicção teve o nosso profeta de atrair as pessoas para Cristo, não é? Ele disse, ó, meus amados irmãos, ele diz, ó, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. E isso é a pura verdade, meu irmão, minha irmã. Ele disse, eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. Amados irmãos, Deus os abençoe. No precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e tenha um bom dia com Jesus. Forte abraço do meu coração para o teu coração. Amém. Amém.